Meu pai contratou um advogado falso para roubar minha casa de praia herdada, mas eu tinha um plano. A Casa da Praia, uma história de herança e justiça. Eu sou Alex Thompson. Tenho 35 anos e fiquei em silêncio enquanto meu próprio pai e seu avaliador escolhido a dedo tentaram roubar minha herança. Antes de contar como usei as táticas do meu pai para desmantelar sistematicamente o trabalho de uma vida inteira na frente de toda a nossa família, me deixem saber de onde vocês estão assistindo nos comentários abaixo. É sempre incrível ver como histórias assim conectam pessoas do mundo todo. Tudo isso começou dentro das quatro paredes de uma casa que significava mais para mim do que qualquer outro lugar na Terra. Era a casa de praia que meu tio James me deixou quando faleceu. Não era uma grande mansão, era uma casa simples no campo com borrifo de sal na costa da Carolina do Norte. O tipo de lugar com pisos que rangiam como um navio antigo e janelas que tocavam uma melodia assombrada quando os ventos do Atlântico aumentavam. Para mim, era um santuário cheio de memórias. Para meu pai, Richard Thompson, era um insulto gritante e imperdoável. A cena que se repete na minha cabeça, aquela que começou tudo, aconteceu numa tarde cinzenta e sombria de terça-feira. Meu pai apareceu sem avisar. Era sua atitude característica, um jogo de poder disfarçado de espontaneidade. Ele não estava sozinho. Atrás dele veio um homem tenso, rude e desajustado que parecia preferir estar auditando um mercado de peixe. Meu pai o apresentou com um grande gesto de mão como um avaliador independente altamente respeitado. Fiquei parado enquanto eles faziam seu pequeno show, uma peça de dois homens de desgraça e tristeza. Meu pai apontou com desespero teatral para uma pequena mancha de tinta descascando no peitoril da janela ou uma tábua de azulejo que não estava perfeitamente nivelada. Olha isso! Um completo pesadelo estrutural, proclamou ao céu. O avaliador sentiu a seriedade de um cirurgião dando mais notícias e rabiscou furiosamente anotações numa prancheta. Finalmente, me levaram para a sala de estar. O ar salgado, geralmente tão purificador, parecia denso e sufocante com tensão. Meu pai, com o floreio de um mágico revelando um truque, deslizou uma pasta brilhante sobre a mesa de centro velha e arranhada. Alex, ele começou, sua voz exalando uma falsa simpatia que me fez estremecer. Pedi para um profissional dar uma olhada completa no lugar. É um problema, filho, um verdadeiro poço sem fundo. Só os reparos vão te levar à falência. Ele se inclinou, seus olhos brilhando com algo diferente de preocupação. Então, tenho uma proposta justa. Vou tirar esse fardo das suas costas, comprar de você por uma quantia modesta. Pense nisso como se eu estivesse te protegendo, cuidando do seu futuro. Olhei para aquele rosto presunçoso e confiante. O mesmo rosto que passei minha vida inteira tentando conseguir uma única aprovação. Olhei para a pasta que sabia estar cheia de mentiras calculadas. E naquele momento, algo dentro de mim não apenas quebrou. Se forjou em aço. Ele ainda me via como um menino de 10 anos que faria qualquer coisa por um tapinha nas costas. Ele não sabia quem eu me tornaria. Não tinha ideia de que eu estava esperando exatamente por aquele momento. Não por vingança, mas para finalmente, depois de 35 longos anos, traçar uma linha permanente na areia. A memória do tio James. Quando estava prestes a falar, minha mente voltou. Uma memória vívida de anos atrás, bem nesta mesma varanda, eu era um adolescente lutando para decidir o que fazer com minha vida. Tio James estava sentado ao meu lado, observando o pôr do sol brilhar sobre a água. Ele me deu um tapinha no ombro, seus olhos bondosos e penetrantes sérios. Nunca deixe ninguém te dizer quem você é, Alex, disse, seu olhar fixo no horizonte. Especialmente meu irmão. Meu pai pensou que estava me encurralando. Pensou que era o caçador. Não tinha ideia de que era ele quem havia acabado de cair numa armadilha. O funeral e o testamento. Para realmente entender a obsessão do meu pai com aquela pequena casa de praia, você tem que voltar alguns meses, até o dia do funeral do meu tio. O funeral foi tão pacífico e digno quanto o próprio James. Tio James havia sido professor de história no ensino médio, um homem que encontrava riqueza em livros silenciosos e contemplação, não em ações. Meu pai, Richard, que havia conquistado o topo do mercado de construção regional, sempre via as escolhas de vida do seu irmão mais novo como uma espécie de desprezo perplexo. Ele via James como um homem que havia desperdiçado seu potencial, uma frase que usava em reuniões familiares, pelo que me lembro. A tensão entre o mundo do meu pai e o do meu tio era um zumbido constante e discreto no fundo da nossa família, e era palpável mesmo no nosso luto compartilhado. Uma semana após o funeral, a família se reuniu no escritório abafado de Harold Wilson, advogado de longa data do meu tio. O ar estava denso com um cheiro de papel velho e ressentimentos não resolvidos. Harold, um homem gentil com olhos cansados, leu o legado padrão, algumas relíquias aqui, alguns títulos de capitalização ali. Então ele pigarreou e ajustou os óculos. E agora, disse, para o principal ativo da propriedade, a propriedade na Ocean Drive, 142, incluindo a casa e todo o seu conteúdo. Ele fez uma pausa para efeito dramático e então olhou diretamente para mim.
James está deixando para seu amado sobrinho, Alex Thompson. O silêncio que se seguiu foi imediatamente quebrado por um som do meu pai. Não era uma palavra. Era um grito agudo e irônico, um ruído de tão profunda descrença que parecia sugar o ar da sala. O que ele fez? Richard retorquiu, sua voz cortando o silêncio. Harold, imperturbável, manteve sua posição. Ele foi muito específico, Richard. Até anexou uma nota pessoal. Ele mostrou uma página manuscrita. Leu em voz alta, para meu sobrinho, Alex, deixo para você meu lugar favorito na Terra. Sei que você entenderá o que fazer com ele. Você apreciará seu verdadeiro valor. O rosto do meu pai já estava vermelho, profundamente num tom vermelho que eu não via há anos. Seu verdadeiro valor, gritou, batendo a mão no braço da cadeira de couro. É um barraco caindo aos pedaços. Essa casa precisa de alguém experiente. Alguém que entenda de patrimônio real. Não um menino que ganha a vida mexendo com papéis. Ali estava a ferroada familiar, a demissão casual de toda a minha vida, toda a minha carreira. Eu havia sido um advogado bem-sucedido por 10 anos na advocacia. Mas aos olhos dele, eu ainda era um menino brincando com papel. A reação da família. Do outro lado da sala, meu irmão mais velho, Marcos, o filho dourado que obedientemente seguiu nosso pai no campo da construção, permitiu que um pequeno sorriso presunçoso brincasse em seus lábios. Ele era o filho da época, o filho que havia feito as escolhas certas. Minha mãe, Patrícia, fiel ao seu estilo, estava cuidadosamente estudando um fio solto em sua bolsa, sua resposta praticada para qualquer forma de conflito familiar. Apenas minha irmã mais nova, Olivia, encontrou meu olhar, seus olhos oferecendo um pedido de desculpas silencioso, um vislumbre de solidariedade numa sala hostil. Sob a mesa de mogno, minha esposa Emma encontrou minha mão e a apertou. Seu toque era uma âncora na tempestade de desaprovação do meu pai. Ela era minha rocha, a única pessoa que me via como eu era, não como meu pai queria que eu fosse. Os primeiros momentos na casa. Mais tarde naquela noite, enquanto dirigíamos para casa, o peso do dia caiu sobre mim. Senti aquela velha dor familiar, a sensação de estar perpetuamente do lado de fora da minha própria família. Emma quebrou o silêncio. Não deixe isso te destruir, Alex, disse suavemente. Ele já destruiu, murmurei. Ela estendeu a mão e desligou o rádio. Não, ele não destruiu. Ele não vai conseguir. Vamos deixar tudo lindo, vamos arrancar esses tapetes velhos, vamos pintar as paredes, vamos encher este lugar com nossas próprias memórias. Será nosso lugar, longe de tudo isso. Sua voz estava cheia de tanta convicção, tanta esperança que eu mesmo senti um lampejo delas. E por um tempo, foi exatamente como ela disse. Aqueles primeiros fins de semana na casa de praia foram pura magia. Trabalhamos lado a lado, cobertos de poeira e tinta, rindo mais do que em anos recentes. Sentávamos na varanda ao pôr do sol, bebendo cerveja barata e sonhando com o futuro. Eu tinha uma sensação de propriedade por estar construindo algo que era realmente meu, que estava completamente separado da longa sombra do meu pai e seu império. A campanha de interferência. Mas é difícil escapar de uma sombra tão longa. Ele não conseguia aguentar. Não conseguia aguentar a ideia de eu encontrar felicidade em algo que ele acreditava que deveria ser seu. As ligações telefônicas começaram primeiro. Sempre disfarçadas como preocupação. Alex, estava pensando, você tem certeza de que verificou a fiação daquela casa velha? Seria uma tragédia se pegasse fogo? Ou espero que você esteja recebendo vários orçamentos para o reparo do telhado. Os ferreiros na costa realmente podem enganar um jovem. Então vieram as visitas inesperadas. Ele dirigia 96 quilômetros da sua casa no subúrbio, sempre aos sábados, quando sabia que estaríamos lá, apenas para dar uma olhada. Essas visitas eram exercícios sutis de guerra psicológica. Ele caminhava pela casa com um olhar crítico, apontando coisas que havíamos deixado passar, questionando nossas decisões. Você está usando essa marca de tinta? Espero que saiba que ela não resiste bem ao ar salgado. Cada comentário era um pequeno corte criado para minar minha confiança. A negatividade constante começou a me desgastar e, pior, começou a desgastar Emma. O santuário que ela havia imaginado estava sendo sistematicamente envenenado. O ponto de ruptura. O ponto de ruptura veio numa tarde de sábado. Meu pai havia acabado de sair depois de uma visita particularmente brutal de 2 horas, na qual criticou tudo, desde a nova torneira da cozinha até a maneira como Emma havia plantado hortênsias no jardim da frente. Eu estava na cozinha, olhando para o oceano pela janela, sentindo aquela sensação familiar de frustração impotente. Emma veio e ficou ao meu lado, silenciosa por um longo tempo. Não aguento mais, Alex, finalmente disse, com uma voz tensa por uma emoção que eu não conseguia identificar. Virei-me para ela. O que fazer? Sei que ele foi horrível hoje. Sinto muito. Não, ela me interrompeu, com os olhos brilhando. Não se desculpe por ele.
Estou cansada de você se desculpar por ele. Quero dizer, não aguento mais. Toda essa dança em que ele aparece, nos insulta, questiona nossa inteligência, e você fica parado, aceitando. Você tem aquela expressão no rosto, aquele olhar quieto e machucado, e apenas se fecha. Você deixa ele ganhar toda vez. Suas palavras foram um soco no estômago porque eram a verdade nua e crua. Ele é meu pai, Emma. O que devo fazer? Brigar aos gritos com ele todo fim de semana? E eu sou sua esposa, ela retorquiu, com voz alta. É nossa vida que ele está pisoteando. Esta é nossa casa. Você acha que isso termina aqui? O que acontece quando tivermos filhos? Ele vai criticar as escolas que escolhemos? Questionar o fundo universitário que criamos para eles? Dizer que você não é um pai bom o suficiente? A menção de um fundo universitário, de um futuro com o qual sonhávamos, deixou os riscos assustadoramente claros. Não era sobre uma casa. Era sobre minha vida inteira. Era sobre se eu deixaria a influência tóxica do meu pai definir meu casamento, meu futuro, meu próprio senso de autoestima. Isso é sobre você, Alex, disse, com voz suave agora, olhos implorando. É sobre você finalmente acreditar que tem o direito de ser feliz sem a permissão dele. Puxei-a para um abraço, sentindo a verdade das suas palavras se assentar em meus ossos. Ela estava certa. O ciclo tinha que ser quebrado. Você está certa, sussurrei em seu cabelo. Agora ele para. O e-mail de intimidação. No dia seguinte, como se fosse o e-mail chegou. Era do meu pai com o assunto apenas um conselho amigável. Dentro, havia um longo e condescendente tratado sobre administração de propriedades. Estava cheio de links para leis obscuras de zoneamento do condado, avisos sobre políticas de erosão de títulos e sugestões de que a carga tributária seria maior do que eu poderia suportar com meu modesto salário de advogado. Era uma tentativa clara e calculada de me intimidar, de me afogar num mundo de complexidade que ele assumia que eu era muito estúpido para navegar. Por anos, mantive minha carreira longe da minha família. Eles sabiam que eu era advogado, mas sempre fui vago sobre isso. O desprezo constante do meu pai pelo meu trabalho burocrático me deixava reservado. Nunca falei sobre meus casos, as promoções que ganhei ou o contencioso corporativo complexo que eu dominava. Só queria evitar a inevitável e nada prejudicial comparação com Marcos. Mas enquanto estava sentado ali olhando para aquele e-mail, uma determinação fria e cristalina tomou conta de mim. A mágica havia desaparecido, a frustração havia desaparecido, havia apenas calma e o foco de um estrategista. Ele havia trazido a batalha para meu território de forma tola. Estava tentando usar a lei como arma contra mim. Emma veio e ficou atrás da minha cadeira, apoiando as mãos nos meus ombros. Ela leu o e-mail por cima do meu ombro e soltou um longo suspiro cansado. O que você vai fazer? Olhei para ela e, pela primeira vez em muito tempo, senti um sorriso confiante e genuíno se espalhar pelo meu rosto. Vou responder, disse, meus dedos já posicionados no teclado. Mas não vou responder como filho dele. Vou responder como seu advogado. Foi naquele momento que tudo mudou. Foi naquele momento que parei de ser um peão no jogo dele e comecei a criar o meu próprio. Ele queria uma guerra de papel. Eu estava prestes a enterrá-la nela. A resposta legal. Minha resposta ao e-mail dele foi uma obra-prima de cortesia profissional e aniquilação legal. Elaborei-a durante 2 horas, garantindo que cada palavra fosse perfeita. Foi educada, respeitosa e absolutamente devastadora. Peguei cada um dos seus avisos condescendentes e os desmontei com precisão cirúrgica. Citei os estatutos específicos que ele havia interpretado erroneamente, expliquei a jurisprudência relevante e corrigi suas suposições sobre responsabilidade tributária. Agradeci a ele por sua preocupação paternal, mas então descarreguei o golpe mortal. Com todo respeito, escrevi, estou confiante de que meu próprio advogado é mais do que capaz de lidar com essas questões. Embora aprecie o apoio da família, entenda que qualquer conselho legal ou financeiro não solicitado pode ser interpretado erroneamente como interferência intencional ou assédio. Acredito que podemos manter nosso relacionamento numa base pessoal, em vez de legal, daqui em diante. Apertei enviar. O silêncio no meu escritório em casa foi profundo. Emma leu o e-mail por cima do meu ombro. Um sorriso lento se espalhou pelo rosto dela. Uau, ela respirou fundo. Isso é, uau. O telefone tocou menos de 5 minutos depois. O identificador de chamada piscava, Ampai. Respirei fundo e atendi, colocando no viva voz. Que diabos foi aquele e-mail, Alex? Sua voz não estava gritando. Era algo muito mais perigoso. Era fria como gelo e cheia de descrença. Foi uma resposta ao seu e-mail, pai, disse, minha voz perfeitamente equilibrada. Não se atreva a usar esse tom comigo. Interpretado erroneamente como assédio. Quem diabos você pensa que é?
Sou o proprietário legal da propriedade na Ocean Drive, 142, respondi calmamente. E sou um filho que respeitosamente pede ao pai um pouco de espaço. Houve um momento de silêncio atordoado. E então ele desligou. O clique abrupto ecoou na sala. A guerra não havia terminado. Meu primeiro tiro real havia sido disparado. A empresa fantoche. Uma semana passou em silêncio tenso. Sabia que ele estava se reagrupando, planejando seu próximo movimento. Veio de uma forma muito mais insidiosa e pública do que eu esperava. Uma manhã, recebi uma ligação do meu vizinho, Frank Martinez. Frank era um detetive aposentado da polícia de Nova York com olhos afiados e uma mente ainda mais afiada. Havia mostrado um interesse amigável no nosso projeto de reforma. Ei, Alex, aqui é o Frank, disse, com sua voz rouca rangendo na linha. Só queria te avisar. Você tem um caminhão de uma empresa chamada Richards Reliable Renovations estacionado na frente. 2 caras estão andando pela propriedade, balançando muito a cabeça. Disseram que seu pai os mandou fazer uma pesquisa completa e um orçamento. Pareceu estranho você não estar aqui, então pensei em ligar. Para ser honesto, eles parecem estar prestando um serviço para demolir o lugar, não para consertá-lo. Meu sangue congelou. Richards Reliable Renovations. O nome era uma piada de mau gosto. Agradeci ao Frank pela ligação e imediatamente procurei a empresa. Era uma empresa realmente registrada, mas algo parecia estranho. O ataque oficial veio no dia seguinte. Um e-mail chegou não apenas para mim, mas para uma lista inteira de destinatários, e minha mãe, Marcos, Olivia, minha tia Beverly, meu tio George. O remetente era meu pai. O assunto era questão familiar urgente sobre a casa de praia. No anexo, havia um PDF brilhante com aparência profissional, um orçamento formal da Richards Reliable Renovations. O total na parte inferior era incrivelmente alto. Era um valor astronômico, suficiente para construir uma casa nova do zero. Era um número criado para induzir pânico. O e-mail do meu pai foi uma aula magistral em manipulação. Querida família, começava assim. Como todos sabem, minha única preocupação tem sido com o bem-estar do Alex e a preservação do legado do James. Contratei um empreiteiro confiável para fazer um orçamento formal, e meus piores temores foram confirmados. Os custos são simplesmente exorbitantes. Receio que meu filho esteja muito acima de sua capacidade. Isso não é mais uma simples reforma, é um buraco negro financeiro. Acredito que nós, como família, precisamos intervir e discutir como proteger esse legado antes que ele o assuma em suas próprias finanças. Era brilhante, de uma forma distorcida e sociopática. Ele estava criando uma narrativa pública da minha incompetência. Estava usando um documento aparentemente oficial como prova. Estava me isolando e se posicionando como o patriarca sábio, o salvador relutante. Meu telefone começou a vibrar quase imediatamente. Primeiro, minha tia Beverly. Oh, Alex, querido, você está bem? Seu pai acabou de enviar um e-mail muito preocupante. Então, Marcos, sua mensagem de texto pingando com piedade condescendente. Ei, irmãozinho. Papai me enviou o orçamento. Não se preocupe. Vamos encontrar algo muito além do seu alcance. A investigação. Mas ele cometeu um erro crítico. Assumiu que eu reagiria emocionalmente. Esperava que eu ficasse bravo, ligasse para todos e gritasse, o que só me faria parecer instável e provaria seu ponto de vista. Fiz o oposto. Fiquei quieto. Fui trabalhar. Meu treinamento legal não era apenas sobre conhecer a lei. Era sobre a arte meticulosa e paciente da descoberta. Era sobre seguir a trilha de papel naquela noite, mergulhei em registros públicos, bancos de dados de registros comerciais e registros de propriedade. Levou 3 horas e muito café, mas encontrei. Richards Reliable Renovations estava no papel como uma LLC independente, mas seu agente registrado era um advogado da empresa do meu pai, e seu endereço comercial era uma caixa postal que também estava listada como escritório satélite de uma das holdings do meu pai. O prego final no caixão foi um registro de um empréstimo recente muito generoso sem juros daquela holding para o negócio de reformas. Ele não estava usando um empreiteiro confiável. Estava usando um fantoche. Havia fabricado evidências. O orçamento real. Na manhã seguinte, fiz uma ligação. Encontrei o empreiteiro independente de construção mais respeitado e procurado na costa. Um homem chamado David Jensen, cuja reputação foi construída ao longo de 3 décadas de trabalho honesto e impecável. Não dei a ele nenhum histórico de fundo. Apenas disse que havia herdado uma casa e precisava de um orçamento abrangente e justo de mercado para uma renovação completa. David me encontrou em casa 2 dias depois. Veio com um profissionalismo silencioso, batendo nas paredes, inspecionando a fundação, fazendo anotações. Boa estrutura, não parava de murmurar. Este lugar tem boa estrutura. Seu orçamento oficial chegou no meu e-mail um dia depois.
O total era menos de um terço da fraude. Era um número perfeitamente gerenciável. Bem dentro do orçamento que Emma e eu havíamos planejado. Agora eu tinha meu caso. Prova A em uma avaliação fraudulenta e grosseiramente inflada de uma empresa secretamente controlada pelo meu pai. Prova B em uma avaliação honesta e justa de mercado de um profissional cuja integridade era inquestionável. Prova C em os laços financeiros documentados que provavam o conflito de interesses. Preparando o confronto. A peça final não era evidência, era estratégia. Um confronto privado seria inútil. Ele mentiria, negaria, manipularia e distorceria a narrativa. Precisava de testemunhas. Precisava criar uma situação na qual a verdade fosse irrefutável. Foi quando peguei o telefone e liguei para Olivia. Liv, disse, com voz firme, preciso que você faça algo por mim. É importante. Qualquer coisa, Alex. Você sabe disso. O que está acontecendo? Papai está numa cruzada. Convenceu toda a família de que você está prestes a falir. Eu sei e vou acabar com isso. Preciso que me ajude a agendar uma reunião familiar na casa dele. Diga a ele que vi a luz. Diga a ele que estou sobrecarregado e pronto para ouvir sua proposta de assumir a casa. Houve uma inspiração aguda do outro lado da linha. Alex, você está falando sério? Isso é ir direto para a cova do leão. Ele vai te despedaçar. O leão pensa que eu sou um cordeiro, Liv, disse, uma determinação sombria endurecendo minha voz. Ele está prestes a descobrir que meus dentes cresceram. Por favor, certifique-se de que todos estejam lá. Diga a eles que papai quer anunciar a solução. Certifique-se de que Marcos esteja na frente e no centro. Ela hesitou, mas confiava em mim. Tá bom, Alex. Tá bom, vou fazer. A reunião foi marcada para o domingo seguinte. Sabia que meu pai estaria insuportavelmente triunfante. Pensaria que finalmente me havia derrotado completamente. Estava se preparando para minha rendição. Eu estava me preparando para seu julgamento. A semana da preparação. A semana antes daquele confronto de domingo foi uma das mais estranhas da minha vida. Superficialmente, tudo estava quieto. Meu pai, acreditando estar em vantagem, interrompeu toda a comunicação. Era o silêncio assustador e confiante de um predador que sabe que sua presa está caindo numa armadilha. Estava deixando seu e-mail fraudulento e os sussurros preocupados da família fazerem o trabalho por ele. Para mim, no entanto, foi uma semana de preparação intensa e silenciosa. E isso evoluiu muito além de uma disputa sobre propriedade. As palavras de Emma se tornaram meu mantra. E isso tem a ver com respeito. Era sobre eu pegar a caneta de volta e escrever minha própria história, deixando a narrativa longe do homem que a ditou por 35 anos. Não apenas sentei ao redor das evidências que reúno. Fortifiquei-as. Toda noite, após um longo dia no meu trabalho real, lidando com contencioso corporativo complexo, transformaria meu escritório numa sala de guerra. Criei uma apresentação simples, mas poderosa. Mandei ampliar e imprimir os 2 orçamentos dos empreiteiros em grandes placas de espuma, prontos para uma comparação lado a lado que seria impossível de ignorar. Os números por si só contavam uma história poderosa de engano. Imprimi os registros públicos mostrando os laços financeiros entre a empresa do meu pai e sua empresa, destacando os principais nomes e datas. A trilha de papel era uma corrente inquebrável. Durante essa análise profunda, descobri mais uma coisa. Um pequeno, mas crucial detalhe que mudou minha compreensão de todo o conflito. Era um artigo antigo de um jornal de negócios local publicado cerca de 20 anos atrás, apresentando a empresa do meu pai. Era basicamente um texto de propaganda, mas continha uma frase que chamou minha atenção. Mencionava sua rivalidade, frequentemente contenciosa, com seu irmão mais novo, James, numa época em que tentaram trabalhar juntos por um breve período antes de James abruptamente deixar o mundo dos negócios para se tornar professor de história. Foi um momento de inspiração. A obsessão do meu pai não era apenas sobre seu ego ou sua necessidade de controle. Era o fantasma de um rancor antigo. Ele não estava apenas tentando pegar uma casa do filho. Estava tentando apagar um pedaço final do legado do irmão, para ganhar um último argumento contra um homem que não podia mais se defender. Esta descoberta não mudou minhas evidências, mas desafiou minha estratégia inteira. Meu objetivo agora não era apenas expor uma mentira, mas expor uma motivação profundamente enterrada e patética. O código de conduta. Dei outro passo, mais agressivo. Fui à página de relações com investidores do site da empresa do meu pai e baixei o código oficial de conduta comercial disponível ao público. Era um documento brilhante de 30 páginas, cheio de banalidades corporativas sobre ética, transparência e integridade. Li de capa a capa e usei um marca-texto amarelo em várias seções importantes. As políticas que proíbem o uso de recursos ou relacionamentos da empresa para ganho pessoal e as regras rígidas que exigem a divulgação de quaisquer e todos os conflitos de interesse com fornecedores.
Meu pai, em sua arrogância, estava violando flagrantemente as regras fundamentais de sua própria empresa. Imprimi as páginas destacadas e as adicionei ao meu portfólio. Era meu trunfo. Um bom advogado nunca mostra tudo de uma vez. Emma foi minha parceira silenciosa durante tudo isso. Ela me olhava com uma mistura de admiração e ansiedade. Você parece tão calmo, disse uma noite enquanto eu estava metodicamente tabulando documentos na mesa de jantar. Sinto que deveria estar nervosa, mas você está focado. Estou focado, respondi, sem tirar os olhos do meu trabalho. Pela primeira vez, sei exatamente o que preciso fazer. Não estou mais reagindo. Estou agindo. Enquanto isso, a pressão estava aumentando do outro lado. Olivia me ligou no meio da semana. Sua voz era um sussurro conspiratório. Está tão estranho aqui, disse. Papai está andando por aí como se já tivesse ganhado o Super Bowl. Está dizendo à mamãe o que eles vão fazer com a casa quando a pegarem. Mas Marcos está uma bagunça. O que você quer dizer com bagunça? Ele está nervoso. Posso ver. Fica fazendo perguntas ao papai em voz baixa para a mamãe não ouvir. Perguntas como: você tem certeza de que essa é uma boa ideia, papai? E se o Alex tiver sua própria emoção? E se isso parecer ruim para a empresa? Ele é um idiota, mas não é burro. Está preocupado com os negócios. Sabe que toda a sua carreira, cada promoção que recebeu, seu salário enorme, tudo está atrelado à reputação da empresa. Está começando a ver a obsessão do papai como um risco. Esse foi um desenvolvimento crítico. A principal lealdade de Marcos não era ao ego do nosso pai. Era a fonte de sua riqueza e status. Se eu pudesse fazê-lo ver que as ações do nosso pai eram uma ameaça direta aos negócios da família, ele poderia se tornar um aliado improvável e egoísta. Era uma rachadura na fundação do sistema de apoio do meu pai, e eu pretendia abrir uma brecha ali. A noite antes. No sábado à noite, meu trabalho estava pronto. Tinha uma pasta profissional de couro preto simples. Dentro, meu dossiê estava organizado com lógica irrefutável. Cada documento estava protegido numa capa plástica, com abas e em ordem. Ensaiei meus argumentos, não para decorar um discurso, mas para internalizar os fatos tão completamente que pudesse apresentá-los com precisão fria e sem emoção. Não seria o filho histérico. Seria o advogado inatacável. Emma me encontrou parado na sala de estar segurando o portfólio. Você está pronto para isso? Perguntou suavemente, seus olhos procurando os meus. Fechei o portfólio com um estalo suave. O nó de ansiedade de uma vida inteira que vivia no meu estômago desde que me lembro havia desaparecido. Em seu lugar havia um núcleo de certeza fria e dura. Ele queria uma luta sobre papelada, disse. Amanhã ele terá uma experiência que nunca esquecerá. O confronto final. O ar na sala de estar formal dos meus pais naquela tarde de domingo estava tão denso que eu poderia cortá-lo com uma faca. Era uma atmosfera bizarra. Um coquetel tóxico do triunfo presunçoso do meu pai e da expectativa ansiosa do resto da família. Entramos e meu pai nos recebeu na porta com um abraço que parecia mais um ato de posse. Alex, Emma, fico feliz que tenham vindo. Precisa ser um homem grande para admitir quando está com problemas. Mantive meu rosto numa máscara neutra, o que pareceu deixá-lo um pouco nervoso. Todos estavam estrategicamente reunidos. Minha mãe, Patrícia, estava voando de um lado para o outro com uma bandeja de chá gelado, suas mãos tremendo tanto que os copos estavam balançando. Minha irmã, Olivia, estava apoiada na beirada de uma poltrona, me dando um olhar sutil e aterrorizado do outro lado da sala. E lá estava Marcos sentado no sofá de pelúcia bem ao lado do meu pai. O herdeiro aparente à direita do rei. Estava tentando projetar uma aura de confiança, mas não conseguia parar de mexer na camisa. Meu pai, que nunca desperdiça tempo, bateu palmas para começar a reunião. Assumiu o centro do palco, na frente da grande lareira, uma posição que claramente apreciava. Muito bem, pessoal. Obrigado por virem, começou com a voz ressonante de uma autoridade paternal praticada. Como todos sabem, estou profundamente preocupado com Alex e a situação da casa de praia. É uma peça preciosa do legado da nossa família, um tributo ao meu santo irmão, e simplesmente não posso ficar parado e ver sendo mal administrada ao ponto da ruína. Ele continuou por quase 15 minutos. Foi uma performance magistral. Lamentou o suposto estado de decadência da casa, uma narrativa que havia cuidadosamente construído. Acentuou dramaticamente o orçamento fraudulento da Richard Reliable Renovations, chamando os números de uma tragédia de partir o coração. Pintou um retrato de mim como um filho ingênuo e sobrecarregado, me afogando num projeto que eu era inexperiente e sem recursos suficientes para lidar. Até derramou lágrimas de crocodilo quando falou da desonra à memória do irmão. E então, concluiu, seu olhar varrendo a sala e pousando em mim como um veredicto.
Após muitas noites sem dormir, graciosamente me ofereci para intervir, assumir a propriedade, pessoalmente arcar com os custos astronômicos, para garantir que esse legado sagrado da família seja preservado para as gerações futuras. Alex, disse, sua voz transbordando com paixão falsa. Você só precisa assinar os papéis de transferência. É realmente o melhor. Ele gesticulou para a mesa de centro onde um documento, uma transferência total de propriedade, estava arranjado. A sala estava num silêncio mortal. Todos os olhos estavam em mim. Este era meu momento de humilhação esperada, minha rendição pública. Deixei o silêncio se estender, deixando suas palavras pairarem no ar e ecoarem. Então me inclinei para a frente, ignorando completamente os papéis que ele havia arranjado. Em vez disso, coloquei minha própria pasta de couro preto na mesa e a abri com um clique suave. Obrigado, pai, disse, minha voz perfeitamente calma e uniforme. Ela cortou a atmosfera tensa como um bisturi. Essa foi uma apresentação muito completa. Agora, se todos me permitirem, eu também tenho uma. O sorriso triunfante do meu pai vacilou, substituído por um lampejo de confusão. Marcos parou de se mexer e se sentou ereto. Não olhei para meu pai. Levantei-me e me dirigi à sala como se fosse um júri. Meu pai está certo sobre uma coisa, comecei, meu tom medido e profissional. A casa de praia é um legado. Foi um presente de um homem que amei, um homem que valorizava a verdade acima de tudo. E é por isso que levei as preocupações do meu pai muito, muito a sério. Peguei minha pasta e tirei minha primeira evidência, a grande pintura de espuma com seu orçamento exagerado. Este é o documento que meu pai circulou. O orçamento da Richard Reliable Renovations. O total, como ele disse, é impressionante. Fiz uma pausa, deixando todos absorverem um número chocante. Então voltei e peguei minha segunda placa de espuma. E este é um orçamento que consegui da David Jensen Contracting. Para aqueles que não sabem, David Jensen é o construtor mais respeitado na costa há 30 anos. Sua reputação de honestidade é impecável. Coloquei as duas placas lado a lado na lareira. O visual foi devastador. Como todos podem ver claramente, disse, minha voz diminuindo um pouco. O orçamento do Sr. Jensen para exatamente o mesmo trabalho é menos de 1/3 do primeiro. A única diferença é que um deles é um preço honesto de mercado e o outro, virei-me para olhar para meu pai, é uma invenção completa. Um suspiro coletivo percorreu a sala. Minha mãe levou a mão à boca. O rosto do meu pai havia mudado de vermelho para um modelo cinza claro, expondo a fraude. Mas eu estava apenas começando. Agora, fiquei naturalmente curioso sobre essa discrepância enorme, continuei, adotando o tom de um professor explicando um problema complexo, mas fascinante. Uma diferença de 200% não é um erro de arredondamento. E isso é fraude. Então, fiz uma pequena pesquisa sobre essa empresa confiável de reformas. Peguei meu próximo documento, as impressões dos registros comerciais públicos. Acontece que, disse caminhando lentamente em direção a Marcos, essa empresa supostamente independente recebeu um empréstimo comercial sem juros muito substancial, apenas 6 meses atrás. E o credor? Uma holding chamada Stark Properties. Proprietário da Stark Properties? Fiz uma pausa e olhei diretamente para meu irmão. Thompson Family Corporation. Deixei a informação cair. Podia ver os cálculos frenéticos acontecendo atrás dos olhos de Marcos. Então, vamos ser claros, disse, voltando para a sala. Meu pai não conseguiu um orçamento de um amigo confiável. Ele usou uma empresa fantoche, um negócio que controla secretamente através de subsidiárias corporativas, para gerar um documento fraudulento com o único propósito de enganar sua própria família e roubar a herança do filho. O ar estava elétrico. Marcos se levantou de um salto. Pai, isso é verdade? Perguntou, com voz rouca. Você usou um ativo da empresa para isso? Meu pai estava sem palavras, sua boca se abrindo e fechando como um peixe numa doca. A verdade revelada. Finalmente, voltei toda a minha atenção para ele, minha voz agora perdendo seu tom clínico e assumindo o peso de 35 anos de dor silenciosa. Isso nunca foi sobre a casa, foi, pai. Isso nunca foi sobre sua preocupação comigo. Isso foi sobre o tio James. Isso foi sobre um rancor que você guardou por 40 anos porque ele se afastou de você e seus negócios para viver uma vida que você não conseguia entender. Você não suportava ele sendo feliz. Você não suportava que em seu ato final, ele escolheu me dar seu bem mais precioso. Não você. Dei um passo mais perto. Você passou minha vida inteira me fazendo sentir inútil porque eu não queria ser uma cópia sua. Zombou da minha carreira, menosprezou minhas escolhas, descartou minha vida como se eu estivesse mexendo com papel. Bem, olhe para mim agora. Fiz um gesto para as evidências, para os rostos atordoados da nossa família. Esse artigo acabou de salvar minha herança. Esse artigo acabou de expô-lo como trapaceiro e covarde que você é.
E esse artigo é a base da vida que construí para mim mesmo. Uma vida feliz e bem-sucedida que construí sem sua ajuda. E apesar da sua constante desaprovação, mantive-me firme, sentindo uma sensação tão profunda de alívio que quase me atordoou. A casa é minha. Esta discussão e qualquer discussão sobre minha vida acabou. Virei-me para Emma, que estava me olhando com lágrimas nos olhos, lágrimas de puro orgulho. Ela pegou minha mão. Caminhamos até a porta. O silêncio atrás de nós era absoluto e ensurdecedor. Era o som de um império de mentiras desmoronando em pó. Não olhamos para trás. Não havia mais nada para ver. As consequências. A viagem para casa foi surreal. O silêncio no carro não era tenso ou embaraçoso. Era o silêncio pacífico e exausto que segue uma tempestade longa e brutal. Emma mantinha a mão no meu joelho. Um gesto simples de apoio que dizia tudo. A adrenalina do confronto começou a diminuir. E em seu lugar surgiu um sentimento que não senti em toda a minha vida adulta. Uma sensação profunda e inabalável de paz. O feitiço finalmente estava quebrado. Mas um homem como meu pai não aceita a derrota. Humilhação, especialmente humilhação pública, não leva à introspecção. Leva à raiva. As consequências começaram na manhã seguinte. Ele embarcou numa campanha terrestre no telefone. Ligou para todos os parentes em sua lista de contatos, criando uma nova narrativa selvagem e desesperada. Nesta versão revisada da realidade, eu era o vilão. Um filho frio, cruel e calculista. Alegou que usei meus truques duvidosos de advogado para distorcer os fatos. Humilhá-lo publicamente e roubar uma herança familiar preciosa que era sua por direito. Foi uma tentativa patética. E fracassou espetacularmente. As evidências que apresentei naquela sala de estar eram muito claras, muito lógicas, muito poderosas. Os parentes que haviam sido influenciados por sua campanha anterior de preocupação agora viam a verdade claramente. Minha tia Beverly, irmã do meu pai, foi a primeira a me ligar. Sua voz estava rouca de arrependimento. Alex, sinto muito, muito mesmo. Deveria ter pensado melhor. Deixei seu pai encher minha cabeça com bobagens. O que você fez foi corajoso. Seu tio teria ficado orgulhoso. A mudança de Marcos. A mudança mais dramática e reveladora, no entanto, veio do meu irmão. Marcos apareceu na minha porta 2 dias após a reunião. Não parecia ter dormido por 48 horas. A arrogância educada havia desaparecido totalmente, substituída por energia crua e frenética. Parecia atordoado. Preciso falar com você, Alex, disse, evitando meus olhos. Dei um passo de lado e o deixei entrar. Emma, minha parceira silenciosa, me lançou um olhar questionador. Fiz sinal para ela ficar. Queria que ela ouvisse isso. O que ele fez? Marcos estava agitado no meu quarto, como um animal numa jaula. E isso foi completamente insano. Isso não é apenas uma discussão familiar. Alex, ele usou uma subsidiária corporativa. Forjou um documento comercial para ganho pessoal. Se os outros membros do conselho descobrirem sobre isso, você tem alguma ideia do que isso pode causar à empresa? Ao custo das nossas ações, nossa reputação? Ele finalmente parou de andar e me olhou. Seus olhos cheios de um medo totalmente egocêntrico. Todo o meu futuro, Alex, minha carreira, meu salário, a promoção que estou competindo no próximo trimestre, tudo pelo que trabalhei está atrelado àquela empresa. E lá estava. Sua preocupação não nasceu de afeição fraternal ou indignação moral. Nasceu do medo puro pelo seu próprio bem-estar financeiro. Pela primeira vez em nossas vidas, nossos interesses, embora por razões muito diferentes, estavam perfeitamente alinhados. Ele precisava proteger a empresa do nosso pai, e eu também. Terei que falar com o conselho, disse mais para si mesmo do que para mim. Tenho que antecipar isso. Tenho que me conter. Apenas sentir, sem mostrar simpatia. Faça o que tem que fazer, Marcos. Ele estava certo em estar preocupado. A arrogância do meu pai finalmente o deixou descoberto. A queda do império. No final, nunca tive que jogar meu as na manga. A cópia destacada do código de conduta da empresa. Outra pessoa fez isso. Cerca de uma semana depois, recebi uma ligação gelada de Olivia. Você não vai acreditar, sussurrou como se fosse uma espiã relatando atrás das linhas inimigas. Papai foi suspenso. Eles o colocaram numa licença forçada. Aparentemente, um dos sócios seniores do meu pai, um homem cuja aposentadoria estava totalmente atrelada às ações da empresa, estava num jogo de golfe e ouviu rumores sobre o drama familiar. Começou a fazer perguntas em voz baixa. Fez sua própria pesquisa e suspeita que encontrou os mesmos registros públicos que eu. Uma queixa anônima e muito detalhada foi registrada no Comitê de Ética Independente da empresa.
A queixa que Olivia ouviu incluía uma cópia do orçamento fraudulento e evidências de conflito de interesse. O conselho não teve escolha senão agir. O império construído sobre intimidação e controle estava começando a desmoronar sob o peso de sua própria corrupção. O processo desesperado. Privado de seu poder e reputação, meu pai ficou ainda mais desequilibrado. Recorreu a um ato desesperado de terrorismo legal. Abriu um processo contra mim. Os documentos oficiais de comparecimento que um oficial de justiça entregou na minha porta eram quase cômicos em seu absurdo. Estava me processando pela propriedade total da casa de praia. Sua alegação era que tinha um acordo verbal com seu irmão James de que a casa um dia seria sua e que havia pessoalmente investido dezenas de milhares de dólares na manutenção da propriedade ao longo dos anos. Era uma invenção completa e absoluta, uma desculpa descarada de um homem que já havia sido demitido. Seu novo advogado, um advogado real desta vez, parecia profundamente desconfortável com o caso. Em nossa primeira teleconferência, mal conseguiu articular uma frase coerente quando calmamente pedi qualquer documentação para apoiar as alegações de seu cliente. Desta vez, não senti nenhum pingo de raiva. Tudo o que senti foi uma dor profunda e cansativa. Meu pai não era mais um tirano a ser temido. Era apenas um homem velho, triste e patético debatendo nas ruínas de um mundo que ele mesmo havia destruído. O julgamento. Emma e eu estávamos sentados à mesa da cozinha naquela noite. O mapeamento dos papéis do julgamento espalhados entre nós. Você está preocupado? Ela perguntou, com voz suave. Olhei para ela e sorri, um sorriso genuíno e cansado. Estendi a mão e toquei na pasta de couro grossa que agora vivia permanentemente na minha pasta. Não, disse. Ele está trazendo uma pistola d'água para um tiroteio que já perdeu. Deixe ele tentar. Estou pronto. O tribunal era um espaço intimidante por natureza. Tudo em madeira escura polida, bandeiras imponentes e um silêncio pesado que fazia cada farfalhar de papel soar como uma explosão. Na mesa do autor, meu pai e seu advogado se sentaram. Ele parecia encolhido, diminuído. O terno que usava parecia grande demais para ele. Passou todo o tempo olhando para as mãos, se recusando a olhar para mim. Nosso dia no tribunal não foi material de drama cinematográfico. Não houve testemunha surpresa, nenhuma confissão chorosa. Foi algo muito mais clínico e, à sua maneira, mais brutal. Meu advogado havia entrado com uma moção para julgamento sumário, que é basicamente a forma legal de dizer a um juiz, neste caso é tão absurdo e carece de evidências que não deveríamos desperdiçar o tempo do tribunal com um julgamento completo. A juíza era uma mulher chamada Eleanor Simões, uma juíza perspicaz e objetiva de quase 70 anos, com reputação de não tolerar tolos. Ficou claro desde o início que ela havia lido cada página dos nossos casos e já estava profundamente cética sobre as alegações do meu pai. O advogado do meu pai fez o melhor que pôde com o que tinha. Contou uma história triste sobre laços familiares, entendimentos fraternos, sobre um homem velho que simplesmente tentava preservar um legado sagrado. Colocou meu pai no banco das testemunhas. Assisti meu pai mentir sob juramento. Falou sobre conversas fantasmas com o tio James. Inventou histórias de cheques enormes para um teto novo, dinheiro e impostos. Retratou-se como o irmão belo e o zeloso benevolente. Foi uma performance decente. Então meu advogado, um homem calmo e metódico chamado Ben, começou seu interrogatório. Sr. Thompson, Ben começou com voz gentil. Você mencionou que gastou dezenas de milhares de dólares na propriedade. Poderia fornecer ao tribunal um único recibo, um cheque cancelado, um extrato bancário mostrando uma retirada? Meu pai riu nervosamente. Bem, não, era principalmente dinheiro, você sabe, ajudando meu irmão. Dinheiro, entendo, Ben disse, fazendo uma anotação. E você mencionou um acordo verbal. Havia mais alguém presente nessas conversas com seu falecido irmão? Não, era um assunto familiar privado, meu pai murmurou, sua confiança visivelmente diminuindo. Então, para ser claro, em resumo, você não tem documentos, recibos e testemunhas para apoiar qualquer parte de sua alegação. O silêncio se estendeu. Não, meu pai finalmente cedeu, sua voz quase um sussurro. A vitória. Então foi nossa vez. Bem, você nem mesmo teve que me chamar depois. Ele simplesmente apresentou os fatos concretos e frios à juíza. O testamento autenticado e a carta do tio James. A escritura oficial da casa em meu nome, registrada no condado. Então, apresentou um registro completo e certificado da minha conta bancária junto com Emma, com todos os pagamentos das reformas pendentes. Pagamentos ao telhador, ao encanador e ao eletricista, todos contabilizados. Concluiu apresentando declarações juradas e assinadas de todos os empreiteiros que trabalharam na casa, cada um declarando, sob pena de perjúrio, que havia lidado exclusivamente comigo e nunca havia conhecido ou recebido um único centavo de Richard Thompson. O caso contra meu pai não era apenas um muro. Era uma fortaleza de evidências irrefutáveis. A juíza Simons ouviu tudo, com o rosto impassível. Quando terminou,
tirou os óculos de leitura e se inclinou para a frente, com o olhar fixo no meu pai. Sr. Thompson, disse, com voz desprovida de simpatia, mas não totalmente cruel. Disputas familiares podem levar pessoas a fazer coisas irracionais. No entanto, este tribunal não opera e não pode operar baseado em emoção. Opera baseado em evidências, e você não forneceu um único fragmento delas. Seu filho, por outro lado, forneceu uma montanha delas. Ela olhou para seus papéis e depois para ele. Este processo não é apenas infundado. Parece ter sido aberto com intenção maliciosa como uma ferramenta de assédio. Isso é um abuso do processo judicial. Ela pegou seu martelo. Portanto, a moção do júri é concedida. Este caso é arquivado com preconceito. Ela bateu o martelo. O som foi baixo, mas ecoou pelo tribunal como um trovão. Com preconceito significava que ele nunca poderia abrir este processo novamente. Estava completo e permanentemente fechado. O desmoronamento final. Meu pai se levantou tão abruptamente que sua cadeira bateu contra o chão. Passou pelo próprio advogado, que ainda estava arrumando sua pasta, e saiu furiosamente do tribunal sem dizer uma palavra. A humilhação pública legal estava completa. Aquele martelo da juíza pareceu ser o tiro para todos os outros. Foi como se o veredicto oficial desse permissão ao resto da família para finalmente falar suas próprias verdades sem medo de retaliação. Naquela mesma noite, minha prima Raquel, sobrinha do meu pai, me ligou. Alex, sinto muito. Me sinto como uma covarde, disse, com voz trêmula. Deveria ter avisado. Depois que meu pai faleceu, tio Richard tentou fazer exatamente a mesma coisa comigo com a antiga coleção de carros do meu pai. Alegou que tinham um acordo verbal. Foi um pesadelo. 2 dias depois, meu tio George, irmão da minha avó, entrou em contato. Estava na casa dos 80 anos e me contou uma longa história sobre como, 30 anos atrás, Richard tentou manipular ele e minha avó para conseguir controle de um fundo fiduciário da família. Uma por uma, as histórias começaram a emergir, pintando um retrato devastador e duradouro de um homem movido pela ganância e por uma necessidade patológica de controle. A família que ele tentou usar como arma contra mim se transformou em couro de sua condenação. Ele era uma ilha, e a maré que ele mesmo criou havia destruído todas as pontes. A invasão. O ato patético de sua tragédia ocorreu um mês depois. Emma e eu estávamos na casa de praia, nosso santuário. Havíamos acabado de terminar os toques finais nas reformas. Saímos para fazer compras quando meu telefone vibrou com um alerta da câmera de segurança. A notificação dizia, em movimento detectado na porta da frente. Abri a transmissão ao vivo. Era Richard. Havia usado uma cópia antiga da chave. Deve ter guardado para entrar na nossa casa. As imagens mostravam ele caminhando pelos quartos, sem quebrar nada, mas tocando nossas coisas, movendo um porta-retrato. Seus movimentos eram cheios de um ar assustador e possessivo. Desenrolou um conjunto de suas próprias plantas arquitetônicas na nossa nova ilha da cozinha, empurrando nossa correspondência e uma tigela de frutas para o lado. Deixou-as lá com uma nota sobre elas. Quando voltamos, minhas mãos estavam tremendo de raiva enquanto lia a nota. Dizia, sinto muito, mas tive que intervir. É assim que deveria ter sido feito. Essa foi a gota d'água. Foi a gota d'água para mim e foi o ponto de ruptura absoluto para Emma. Sua fonte de compaixão e sua paciência infinita finalmente se esgotaram. Ela pegou o telefone, seus dedos cutucando a tela, e ligou para ele. Levantei-me e ouvi o lado dela da conversa. Uma conversa que havia se prolongado por muito tempo. Não se atreva, disse, com voz baixa e um tremor de fúria. Não se atreva a tentar me manipular. Não se atreva a chorar ou fingir ser uma vítima. Você invadiu nossa casa. Violou nossa privacidade e nossa segurança. Acabou, Richard. Você entende? Você não é bem-vindo em nossa casa ou em nossas vidas até receber ajuda profissional séria. Não nos ligue mais. Ela desligou o telefone, todo o seu corpo tremendo. Essa ligação, essa rejeição absoluta e final da única pessoa que sempre tentou ver seu lado bom foi, eu acho, o fundo do poço que ele finalmente precisou atingir brutalmente. A terapia e reconciliação. Porque no dia seguinte minha mãe me ligou. E estava chorando. Ele concordou em fazer terapia, Alex, ela soluçou. Eu disse a ele que pediria divórcio se ele não fizesse. Mesmo Marcos, que havia acabado de receber uma grande promoção e um assento no conselho depois que nosso pai foi forçado à aposentadoria precoce para salvar as aparências, ligou. Parecia diferente, humilde. Sinto muito, Alex, disse. E pela primeira vez, acreditei nele em tudo. Estava tão envolvido no mundo dele, tão com medo dele. Não conseguia ver mais nada. Naquele fim de semana, chamamos um chaveiro para ir à casa de praia e trocar todas as fechaduras. Atualizamos o sistema de segurança e então demos uma festa, uma inauguração da casa.
Convidamos Olivia e seu marido. Convidamos Frank, nosso vizinho. Convidamos a tia Beverly, tio George, prima Raquel e todos os parentes que nos ajudaram. Enchemos aquela casa com risos, boa comida, luz. Estávamos ativos e felizmente nos recuperando da escuridão que ameaçou consumi-la. Não era mais um símbolo de conflito. Era um símbolo de nossa resistência. Um ano depois. Um ano pode mudar tudo. Foi um ano de silêncio, um ano de cura. Foi um ano quando Emma e eu redescobríamos a alegria simples da nossa casa de praia sem a ameaça constante de uma nuvem escura no horizonte. As ligações raivosas do meu pai haviam parado. Recebíamos atualizações periódicas e cautelosas de Olivia. Ele ainda estava em terapia. Era, segundo ela, um processo doloroso e difícil para ele. Alguns dias eram bons, outros eram ruins. Então, numa manhã fria de sábado de outubro, a campainha tocou na nossa casa na cidade. Olhei pelo olho mágico e meu coração saltou. Era ele. E estava sozinho. Parecia diferente. A postura arrogante e otimista que conhecera toda a minha vida havia desaparecido. Ele parecia menor, mais calmo. Não estava segurando nenhum documento ou arquivo. Estava apenas segurando uma pequena caixa embrulhada em veludo. Respirei fundo, abri a porta e me preparei. Posso falar com você por um minuto, Alex? Perguntou. Sua voz era baixa, desprovida de sua autoridade trovejante usual. Hesitei por um segundo, então me sentei e dei um passo para o lado para deixá-lo entrar. Ficamos parados num atordoamento. O silêncio parecia diferente de antes. Não estava tenso. Estava apenas vazio. Não estou aqui para pedir nada, disse, com o olhar fixo no chão de madeira. Estou aqui para me desculpar. Ele disse as palavras como se fossem estrangeiras, difíceis de pronunciar. Por tudo. Meu terapeuta me ajudou a ver muitas coisas. Coisas sobre meu irmão, coisas sobre meu próprio ego. Ele finalmente olhou para mim. E pela primeira vez na minha vida, vi algo além de raiva ou orgulho em seus olhos. Era um remorso profundo, profundo. Era ciúme, admitiu, com voz rouca. Sempre tive muito ciúme do James. Ele era feliz com tão pouco, e eu era infeliz com tanto. Ele estendeu a caixa. Gostaria que você ficasse com isso. Peguei a caixa. Meus dedos desataram o fecho. Dentro, aninhado numa cama veludada e gasta, estava o belo relógio de prata do meu tio James. Aquele que ele carregava todos os dias de sua vida adulta. Pensei que estava perdido na confusão após sua morte. Eu o peguei, meu pai confessou, uma onda de vergonha tomando conta de seu rosto. Realmente não sei porquê. Acho que só queria agarrar um pedaço dele que me parecia valioso. Não era uma varinha mágica. Não apagou toda uma vida de mágica, mas era algo. Era um começo. Era real. Vou pescar no próximo fim de semana, disse. As palavras até me surpreenderam. No lago, como o tio James e eu costumávamos fazer. Olhei para ele. Você deveria vir. Um vislumbre de esperança se acendeu em seus olhos cansados. Eu gostaria disso, disse. Eu adoraria isso. O pôr do sol final. Mais tarde naquele dia, Emma e eu estávamos onde éramos mais felizes. Sentados na varanda ampla da casa de praia, observando o pôr do sol pintar o céu com pinceladas brilhantes de laranja e roxo. O relógio de prata parecia pesado e sólido na minha mão. Seu tic-tac silencioso num ritmo constante e reconfortante. Olhei para Emma, minha parceira, minha rocha, a mulher que não apenas ficou ao meu lado, mas também me forçou a me defender. Ele finalmente entendeu, disse suavemente. Ela sorriu e colocou a cabeça no meu ombro, seu calor penetrando em mim. Não, Alex, disse suavemente. Você o fez entender. Ela estava certa. Percebi naquele momento que a maior vitória não foi ganhar a casa, nem ganhar no tribunal, nem mesmo expor uma mentira. Foi naquela decisão interna e silenciosa de parar de buscar a aprovação de um homem que era incapaz de dá-la e finalmente me aprovar completamente. Minha força não estava no mundo de vozes altas e controle agressivo do meu pai. Estava no meu mundo de competência silenciosa, de lealdade inabalável, de conhecer meu próprio valor. A casa de praia, que uma vez foi o campo de batalha de uma guerra familiar amarga, era finalmente apenas um lar. Um lar. Um testemunho não de um legado que simplesmente herdei, mas de uma vida que estava construindo com orgulho. Reflexão final. Obrigado por ouvirem minha história. Espero que os tenha tocado de alguma forma. Vocês já estiveram numa situação onde tiveram que lutar para estabelecer um limite com a família?